quando você está na matéria, muitas vezes você não percebe o quão a matéria é importante. Você só percebe o quão é importante quando você saiu dela e você precisa dela. Quando eu Exato. peguei estrutura de dados, cara, a gente foi pro papel provar as coisas, velho. A gente fazia a prova na mão, a gente pegava assim os grafos, desenhava os gráficos, solucionava os grafos. E Depois, quando eu fui avançando no curso, que eu comecei a ver, rapaz, velho, a estrutura de dados tá me salvando aqui, viu? você pegou aí, foi aprender recorrência, a analisar o algoritmo, a fazer as continhas bonitinhas Sim. lá, e, e aí usar limite para provar que uma função é assintoticamente superior à outra. Mas continue, Fabrício. Depois que você passa dessa matéria, você olha para trás e, olha só, me salvou. Consegue pegar um exemplo? Sim, cara, tem uma sacada. Eu acho que a galera que me conhece sabe muito que eu gosto muito de usar tabela hash. Ah, mas por que tu gosta de usar tabela hash? Pô, velho, você indexa a parada lá, você tem uma complexidade constante para pegar uma chave. O que é que isso vai implicar na minha vida profissional? Você implementa um back-end que use tabela hash e você implementa um back-end que vai fazer uma busca sequencial. Aí você vai ver a diferença no tempo. Eu uso esse exemplo o tempo todo, cara. Aí, pessoal, o que o Fabrício tá falando, tabela hash aí, é o que às vezes a gente fala hash table. Na verdade, é literalmente hash table em inglês, né? Sim, E tem alguns que falam dictionary, né? Dicionário e tudo mais. O ponto, perceba, deixa eu até fazer uma ressalva aqui. Você tá falando, né, de constante, o que a gente chama de OD1, né? Tempo constante para acessar o dado. sim, No caso médio. Na realidade, no pior caso, quando você tem vários conflitos ali. isso. Obviamente, hoje a gente tem um monte de algoritmo de hash que diminui os conflitos. Mas, matematicamente, para você formalizar num documento matemático, você tem que falar, não, isso aqui no pior dos casos ainda é ODN, ainda não é OD1, né? Porque você vai ter que ir lá e vai ter que varrer a lista de Isso. elementos que está lá naquela lista cadeada de elementos que geraram conflitos. Se você não entendeu nada do que a gente está falando aqui, é sinal que você precisa dar um chega, né? Esse é um assunto que eu bato tanto na tecla, algoritmo, log estrutura de dados, que eu resolvi abrir o treinamento. Então, já entrou naquele site, geralmente era antigo, na época do Angular 2. Hoje ainda tem vários sites assim que demoram uma vida para carregar. Aí você abre uma tela, vai extrair um relatório, demora outra vida para extrair um relatório. Aí você vai ver a consulta dos caras. Os caras colocam, fazem um algoritmo, não é nem quadrático, né? É um algoritmo exponencial, um algoritmo louco em complexidade e bota consulta dentro de consulta. O cara às vezes não entende nem da complexidade de tempo e espaço e nem de besteiras que tem na própria tecnologia que o cara poderia utilizar. É aquela coisa, você pode compensar, né, Sim. Fabrício? Se você não entende de um lado, mas você às vezes lê a documentação do framework, o framework vai falar, não, fulano, olha, na hora de você fazer esse tipo de consulta aqui, usa isso e isso, né? Sim, sim. Aí tem a galera que, Depois, que, depois do que nem fim. aprende a parte de complexidade pra saber como fazer aquela consulta ali da melhor forma possível, da forma mais eficiente, e nem compensa do outro lado lendo a documentação do framework. E aí, do outro lado também, essa parte da documentação do framework é relativa, porque dependendo da tecnologia que você estiver usando, também não tá explícito, não tá claro, a galera não documentou ainda, não passou por esse tipo de problema. Mas o ponto é fácil você pegar na mão, assim, dois caras, tá aqui. Esse cara aqui sabe, entende de complexidade de algoritmo, já com certeza pegou uma matéria de algoritmo de dados ou estudou por conta própria, tá? Para aqueles que não pegaram faculdade e são o que a gente chama de autodidata, né? Aprender a programar por conta própria, você pode aprender isso por conta própria, tá na internet, né? Tem várias formas de você aprender isso. Mas o ponto é você pega na mão os dois, compara assim e você consegue dizer, opa, esse cara aqui, ele sabe disso, entende disso. Às vezes numa entrevista simples, numa pergunta simples, você entende.